Olá, amigo ouvinte. Bem-vindos ao canal Jovem Buscador. Hoje trarei o audiobook completo ao seu comando, livro também traduzido para o português com o título As Suas Ordens. Esse é o primeiro livro escrito por Neville Goddard. E espero que apreciem. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Isso é muito importante para me ajudar a fazer o canal crescer. Deixe seu like e compartilhe com familiares e amigos. Muito obrigada. Deus abençoe sua vida. E bons estudos. Ao seu comando, Neville Goddard. Nova York, 1939. Este livro contém a própria essência do princípio da expressão. Se eu quisesse, poderia tê-lo expandido em um livro de várias centenas de páginas, mas tal expansão teria derrotado o propósito deste livro. Comandos para serem eficazes devem ser curtos e diretos. O maior comando já registrado é encontrado nas poucas palavras simples: e Deus disse, e faça a luz. O leitor, nestas poucas páginas, a verdade como me foi revelada. Por Neville Goddard. Ao seu comando. O homem pode decretar uma coisa e fazer com que ela aconteça. Mas decididamente ele pode. O homem sempre decretou o que apareceu em seu mundo e hoje está decretando o que está aparecendo em seu mundo e continuará a fazê-lo enquanto o homem estiver consciente de ser homem. Nada já apareceu no mundo do homem, mas o que o homem decretou que deveria. Isso você pode negar, mas tente como quiser, você não pode refutá-lo, pois esse decreto é baseado em um princípio imutável. Você não ordena que as coisas apareçam por suas palavras ou autoafirmações. Essa vã repetição é, na maioria das vezes, a confirmação do contrário. Decretar é sempre feito na consciência. Aquilo é, todo homem está consciente de ser aquilo que decretou ser. O mudo sem palavras tem consciência de ser mudo. Portanto, ele está decretando ser mudo. Quando a Bíblia for lida sob essa luz, você descobrirá que é o maior livro científico já escrito. Em vez de olhar para a Bíblia como o registro histórico de uma civilização antiga ou a biografia da vida em comum de Jesus, veja-a como um grande drama psicológico ocorrendo na consciência do homem. Reivindique-o como seu e de repente você transformará seu mundo dos desertos áridos do Egito para a terra prometida de Canaã. Todos concordarão com a afirmação de que todas as coisas foram feitas por Deus, e sem ele nada é feito, mas o que o homem não concorda é com a identidade de Deus. Todas as igrejas e sacerdócios do mundo discordam quanto à identidade e verdadeira natureza de Deus. A Bíblia prova sem sombra de dúvida que Moisés e os profetas estavam 100% de acordo quanto à identidade e natureza de Deus. E a vida e os ensinamentos de Jesus estão de acordo com as descobertas dos profetas antigos. Moisés descobriu que Deus é a consciência do ser do homem, quando declarou estas palavras pouco compreendidas: que eu sou me enviou a vós. Davi cantou em seus salmos: e acalme-se e saiba que eu sou Deus. Isaías declarou: e eu sou o Senhor e não há outro. Não há Deus além de mim. Eu te cingi, embora tu não me conhecesses. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. A consciência de ser como Deus é afirmada centenas de vezes no Novo Testamento. Para citar apenas alguns: eu sou o pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Aí novamente, quem você diz que eu sou? Não é declarado: eu, Jesus, sou a porta. Eu, Jesus, sou o caminho, nem é dito: quem vocês dizem que eu, Jesus, sou? Está claramente declarado: eu sou o caminho. A consciência do ser é a porta pela qual as manifestações da vida passam para o mundo da forma. A consciência é o poder ressuscitador, ressuscitando aquilo que o homem tem consciência de ser. O homem está sempre retratando aquilo que ele tem consciência de ser. Esta é a verdade que torna o homem livre, pois o homem é sempre auto-aprisionado ou auto-libertado. Se você, leitor, desistir de todas as suas crenças anteriores em um Deus à parte de si mesmo e reivindicar Deus como sua consciência de ser, como Jesus e os profetas fizeram, você transformará seu mundo com a percepção de que eu e meu Pai é um. Esta afirmação, eu e meu Pai somos um,
mas meu pai é maior do que eu, parece muito confusa, mas se interpretada à luz do que acabamos de dizer sobre a identidade de Deus, você achará muito reveladora. A consciência, sendo Deus, é como um pai. A coisa que você está consciente de ser é um filho em dando testemunho de seu um pai. É como o idealizador e suas concepções. O concebedor é sempre maior do que suas concepções, mas permanece sempre um com sua concepção. Por exemplo, antes de estar consciente de ser homem, primeiro você está consciente de ser. Então você se torna consciente de ser homem. No entanto, você permanece como um idealizador, maior do que sua concepção, o homem. Jesus descobriu esta verdade gloriosa e declarou ser um com Deus, não um Deus que o homem tinha formado. Pois ele nunca reconheceu tal Deus. Ele disse: se algum homem vier, dizendo, olhe aqui ou olhe ali, não acredite neles, pois o reino de Deus está dentro de você. O céu está dentro de você. Portanto, quando está registrado que a ele foi para seu pai, está dizendo a você que ele subiu em consciência até o ponto em que ele estava apenas consciente de ser, transcendendo assim as limitações de sua atual concepção de si mesmo, chamado Jesus. Ao seu comando, parte 2. Na consciência de ser todas as coisas são possíveis, ele disse, você decretará uma coisa e ela acontecerá. Este é o seu decreto, elevando-se em consciência à naturalidade de ser a coisa desejada. Como ele expressou, e eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. Se eu for elevado em consciência à naturalidade da coisa desejada, atrairei a manifestação desse desejo para mim. Pois ele afirma que ninguém vem a mim, a menos que o Pai dentro de mim o atraia, e eu e meu Pai somos um. Portanto, a consciência é o Pai que está atraindo as manifestações da vida para você. Você está, neste exato momento, atraindo para o seu mundo aquilo que você agora tem consciência de ser. Agora você pode ver o que significa você deve nascer de novo. Se você está insatisfeito com sua expressão atual na vida, a única maneira de mudá-la é desviar sua atenção daquilo que parece tão real para você e elevar-se em consciência para aquilo que você deseja ser. Você não pode servir a dois senhores, portanto, desviar sua atenção de um estado de consciência e colocá-la em outro é morrer para um e viver para o outro. A pergunta, quem vocês dizem que eu sou, não é dirigida a um homem chamado em Pedro e por alguém chamado em Jesus. Esta é a pergunta eterna dirigida a si mesmo pelo seu verdadeiro ser. Em outras palavras, quem você diz que é? Por sua convicção de si mesmo, sua opinião de si mesmo determinará sua expressão na vida. Ele afirma, e você acredita em Deus, acredite também em mim. Em outras palavras, é o eu dentro de você que é esse Deus. Orar, então, é visto como se reconhecendo como aquilo que você deseja agora, em vez de aceitar a forma de pedir a um Deus que não existe por aquilo que você deseja agora. Então você não pode ver por que os milhões de orações não são respondidas. Os homens oram a um Deus que não existe. Por exemplo, estar consciente de ser pobre e orar a Deus por riquezas é ser recompensado com aquilo que você tem consciência de ser, que é a pobreza. As orações para serem bem-sucedidas devem ser reivindicar em vez de implorar. Então, se você orar por riquezas, abandone sua imagem de pobreza negando a própria evidência de seus sentidos e assuma a natureza de ser rico. Nos é dito, quando você orar, entre em segredo e feche a porta. E aquilo que seu pai vê em segredo, com isso ele o recompensará abertamente. Identificamos o Pai como a consciência do ser. Também identificamos a Importem como a consciência do ser. Então, fechar a porta é fechar o que eu agora estou ciente de ser e reivindicar ser o que eu desejo ser. No exato momento em que minha afirmação é estabelecida até o ponto de convicção, nesse momento eu começo a atrair para mim a evidência de minha afirmação. Não questione como essas coisas aparecem, pois nenhum homem sabe dessa maneira. Ou seja, nenhuma manifestação sabe como aparecerão as coisas desejadas. A consciência é o caminho ou a porta através da qual as coisas aparecem. Ele disse, eu sou o caminho, a não eu, John Smith, sou o caminho, mas a eu sou, a consciência do ser, é o caminho pelo qual a coisa virá. Os sinais sempre seguem. Eles nunca precedem.
As coisas não têm outra realidade a não ser na consciência. Portanto, obtenha a consciência primeiro e a coisa é compelida a aparecer. É-lhe dito: buscai primeiro o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Obtenha primeiro a consciência das coisas que você está procurando e deixe as coisas em paz. Isto é o que se entende por a decretareis uma coisa e acontecerá. Aplique este princípio e você saberá o que é em provar-me e ver. A história de Maria é a história de cada homem. Maria não era uma mulher, dando à luz de alguma forma milagrosa a alguém chamado em Jesus. Maria é a consciência do ser que permanece sempre virgem, não importa quantos desejos ela dê à luz. Agora mesmo olhe para si mesmo como esta Virgem Maria, sendo fecundada por você mesmo por meio do desejo, tornando-se um com o seu desejo a ponto de encarnar ou dar à luz ao seu desejo. Por exemplo, disse de Maria, que agora você sabe ser você mesmo, que ela não conhece um homem. No entanto, ela a concebeu. Ou seja, você, John Smith, não tem motivos para acreditar que aquilo que agora deseja é possível, mas tendo descoberto sua consciência de ser para ser Deus, você faz dessa consciência seu marido e concebe um filho varão, manifestação do Senhor. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Senhor Deus de toda a terra será chamado. Seu ideal ou ambição é essa concepção, o primeiro comando para ela, que agora é para você mesmo, é a vá, não conte a ninguém. Ou seja, não discuta suas ambições ou desejos com o outro, pois o outro apenas ecoará seus medos atuais. O sigilo é a primeira lei a ser observada na realizando o seu desejo. A segunda, como nos é contada na história de Maria, é a engrandecer o Senhor. Identificamos o Senhor como sua consciência de ser. Portanto, magnificar o Senhor é reavaliar ou expandir a concepção atual de si mesmo até o ponto em que essa reavaliação se torne natural. Quando essa naturalidade é alcançada, você dá à luz tornando-se aquilo com o qual você é um em consciência. A história da criação nos é dada em forma resumida no primeiro capítulo de João. No começo era a palavra. Agora, neste exato segundo, é o incomeço em falado. É o começo de um desejo. A palavra é o desejo nadando em sua consciência, buscando encarnação. O desejo em si não tem realidade, pois a eu sou ou a consciência de ser é a única realidade. As coisas vivem apenas enquanto eu sou consciente de ser elas, então para realizar o desejo de alguém, a segunda linha deste primeiro versículo de João deve ser aplicada. Isto é, e a palavra estava com Deus. A palavra, ou desejo, deve ser fixada ou unida à consciência para dar-lhe realidade. A consciência torna-se consciente de ser a coisa desejada, cravando-se assim sobre a forma ou concepção, e dando vida à sua concepção, ou ressuscitando o que até então era um desejo morto ou não realizado. Dois concordarão em tocar qualquer coisa e será estabelecido na terra. Este acordo nunca é feito entre duas pessoas. Está entre a consciência e a coisa desejada. Você agora está consciente de ser, então está realmente dizendo a si mesmo, sem usar palavras, eu sou. Agora, se é um estado de saúde que você deseja alcançar, antes que você tenha qualquer evidência de saúde em seu mundo, você começa a sentir-se saudável. E no exato segundo em que o sentimento a eu sou saudável é alcançado, os dois concordam. Ou seja, eu sou e a saúde concordaram em ser um e este acordo sempre resulta no nascimento de uma criança que é a coisa acordada, neste caso, a saúde. E porque eu fiz o acordo eu expresso a coisa acordada. Então você pode ver por que Moisés declarou, e eu sou me enviou. Para que ser, além de eu sou, poderia enviar-lhe em expressão? Nenhum, pois eu sou o caminho, além de mim não há outro. Se você pegar as asas da manhã e voar para os confins do mundo ou se você fizer sua cama no inferno, você ainda terá consciência de ser. Você é sempre enviado à expressão por sua consciência e sua expressão é sempre aquilo que você está ciente de ser. Ao seu comando, parte 3. Novamente, Moisés declarou, e eu sou o que eu sou. Agora, aqui está algo a ter sempre em mente. Você não pode colocar vinho novo em odres velhos ou remendos novos em roupas velhas. Aquilo é, você não pode levar consigo para a nova consciência nenhuma parte do velho.
Todas as suas crenças, medos e limitações atuais são pesos que os prendem ao seu atual nível de consciência. Se você quiser transcender este nível, deve deixar para trás tudo o que é agora seu eu atual, ou concepção de si mesmo. Para fazer isso, você desvia sua atenção de tudo o que é agora seu problema ou limitação e se concentra apenas em ser. Aquilo é, você diz silenciosamente, mas sentindo para si mesmo, e eu sou. Não condicione essa inconsciência em ainda. Apenas declare-se ser, e continue a fazê-lo, até se perder no sentimento de apenas ser, sem rosto e sem forma. Quando essa expansão da consciência for alcançada, então, dentro desse profundo sem forma de você mesmo, dê forma à nova concepção, sentindo-se aquele que você deseja ser. Você descobrirá que dentro de si mesmo todas as coisas são divinamente possíveis. Tudo no mundo que você pode conceber ser, é para você, dentro desta presente consciência sem forma, uma realização mais natural. O convite que nos é dado nas Escrituras, estar ausente do corpo e estar presente com o Senhor. O incorpo sendo sua antiga concepção de si mesmo e o Senhor em sua consciência de ser. Isto é o que se quer dizer quando Jesus disse a Nicodemos, que é necessário que você nasça de novo, pois, a menos que nasça de novo, não pode entrar no reino dos céus. Aquilo é, a menos que você deixe para trás sua atual concepção de si mesmo e assuma a natureza do novo nascimento, você continuará a retratar suas limitações atuais. A única maneira de mudar suas expressões de vida é mudar sua consciência. Pois a consciência é a realidade que se solidifica eternamente nas coisas ao seu redor. O mundo do homem em todos os seus detalhes é sua consciência retratada. Você não pode mudar seu ambiente, ou mundo, destruindo coisas, assim como não pode mudar seu reflexo destruindo o espelho. Seu ambiente, e tudo dentro dele, reflete o que você é na consciência. Enquanto você continuar sendo isso na consciência, você continuará a visualizá-lo em seu mundo. Sabendo disso, comece a se revalorizar. O homem deu muito pouco valor a si mesmo. No livro dos Números você lerá, e naquele dia havia gigantes na terra, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E estávamos à vista deles como gafanhotos. Isso não significa um tempo no passado obscuro em que o homem tinha a estatura de gigantes. Hoje é o dia, o eterno agora quando as condições ao seu redor atingiram a aparência de gigantes, como desempregados, os exércitos de seu inimigo, seus problemas e todas as coisas que parecem ameaçá-lo, esses são os gigantes que fazem você se sentir. Ser um gafanhoto. Mas, dizem, você foi o primeiro, aos seus próprios olhos um gafanhoto e por causa disso você foi para os gigantes, um gafanhoto. Em outras palavras, você só pode ser para os outros o que você é primeiro para si mesmo. Portanto, reavaliar-se e começar a sentir-se o gigante, um centro de poder, é diminuir esses antigos gigantes e torná-los gafanhotos. Todos os habitantes da terra são como nada, e ele faz segundo a sua vontade nos exércitos do céu e entre todos os habitantes da terra, e ninguém pode deter sua mão, nem lhe dizer, o que você faz? Este ser falado não é o Deus ortodoxo sentado no espaço, mas o único Deus, o Pai eterno, sua consciência de ser. Então desperte para o poder que você é, não como homem, mas como seu verdadeiro eu, uma consciência sem rosto e sem forma, e liberte-se de sua prisão autoimposta. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e sou conhecido das minhas. Minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço e elas me seguirão. A consciência é o bom pastor. O que estou ciente de ser, são as ovelhas em que me seguem. Tão bom pastor é a sua consciência que nunca perdeu uma das ovelhas em que você está ciente de ser. Sou uma voz chamando no deserto da confusão humana por aqueles que tenho consciência de ser, e nunca chegará um momento em que aquilo que estou convencido de que sou deixará de me encontrar. Eu sou é uma porta aberta para tudo que eu devo entrar. Sua consciência de ser é Senhor e pastor de sua vida. Assim, o Senhor é meu pastor, eu não vou querer é visto em sua verdadeira luz agora como sua consciência. Você nunca poderia ter falta de prova ou falta de evidência daquilo que você está ciente de ser. Sendo isso verdade, por que não tomar consciência de ser grande, amante de Deus, próspero, saudável, e todos os atributos que você admira?
É tão fácil possuir a consciência dessas qualidades quanto possuir seus opostos, pois você não tem sua consciência atual por causa de seu mundo. Pelo contrário, seu mundo é o que é por causa de sua consciência atual. Simples, não é? Simples demais para a sabedoria do homem que tenta complicar tudo. Paulo disse sobre este princípio, que é para os gregos, a ou sabedoria deste mundo, loucura. E para os judeus, a ou aqueles que procuram sinais, uma pedra de tropeço, a com o resultado, o homem continua andando na escuridão ao invés de despertar para o ser que ele é. O homem há tanto tempo adora as imagens de sua própria criação que, a princípio, considera essa revelação uma blasfêmia, pois significa a morte de todas as suas crenças anteriores em um Deus à parte dele. Essa revelação trará o conhecimento de que eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu. Você é um com sua atual concepção de si mesmo. Mas você é maior do que aquilo que você está ciente de ser no momento. Antes que o homem possa tentar transformar seu mundo, ele deve primeiro estabelecer o fundamento: eu sou o Senhor. Isto é, a consciência do homem, sua consciência de ser é Deus. Até que isso esteja firmemente estabelecido, de modo que nenhuma sugestão ou argumento apresentado por outros possa abalá-lo, ele se verá retornando à escravidão de suas antigas crenças. Se não crerdes que eu sou ele, morrereis em vossos pecados. Ou seja, você continuará confuso e frustrado até encontrar a causa de sua confusão. Quando você tiver levantado o Filho do Homem, então você saberá que eu sou ele, isto é, que eu, John Smith, não faço nada por mim mesmo, mas meu Pai, ou aquele estado de consciência com o qual estou agora faz as obras. Antes que o homem possa tentar transformar seu mundo, ele deve primeiro estabelecer o fundamento: eu sou o Senhor. Isto é, a consciência do homem, sua consciência de ser é Deus. Até que isso esteja firmemente estabelecido, de modo que nenhuma sugestão ou argumento apresentado por outros possa abalá-lo, ele se verá retornando à escravidão de suas antigas crenças. Se não crerdes que eu sou ele, morrereis em vossos pecados. Ou seja, você continuará confuso e frustrado até encontrar a causa de sua confusão. Quando você tiver levantado o Filho do Homem, então você saberá que eu sou ele, isto é, que eu, John Smith, não faço nada por mim mesmo, mas meu Pai, ou aquele estado de consciência com o qual estou agora faz as obras. Quando isso for realizado, todo impulso e desejo que brotar dentro de você encontrará expressão em seu mundo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O eu abatendo na porta é o impulso. A porta é a sua consciência. Abrir a porta é tornar-se um com aquilo que está batendo, sentindo-se ser a coisa desejada. Sentir o desejo como impossível é fechar a porta ou negar essa expressão de impulso. Elevar-se em consciência à naturalidade da coisa sentida é abrir a porta e convidá-la à encarnação. É por isso que é constantemente registrado que Jesus deixou o mundo da manifestação e ascendeu ao seu Pai. Jesus, como você e eu, achou todas as coisas impossíveis para Jesus, como homem. Mas tendo descoberto que seu Pai era o estado de consciência da coisa desejada, ele apenas deixou para trás a consciência de Jesus e subiu em consciência para aquele estado desejado e permaneceu sobre ele até se tornar um com ele. Como ele se fez um com isso, ele se tornou isso em expressão. Esta é a mensagem simples de Jesus para o homem: os homens são apenas vestimentas que o ser impessoal, eu sou, a presença que os homens chamam de Deus, habita. Cada vestimenta tem certas limitações. Para transcender essas limitações e dar expressão ao que, como homem, John Smith, você se encontra incapaz de fazer, você desvia sua atenção de suas limitações presentes, ou concepção de John Smith de si mesmo, e se funde no sentimento de sendo aquilo que você deseja. Exatamente como esse desejo ou consciência recém-alcançada se encarnará, ninguém sabe. Pois eu, ou a consciência recém-alcançada, tem caminhos que vocês não conhecem, seus caminhos estão além de serem descobertos. Não especule sobre como essa consciência se encarna, pois nenhum homem é sábio o suficiente para saber como. A especulação é a prova de que você não atingiu a naturalidade de ser a coisa desejada e, portanto, está cheio de dúvidas. Ao seu comando, parte 4.
Você é informado que aquele que tem falta de sabedoria peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto, e ser-lhe-á dado. Mas que ele pergunte sem duvidar, pois quem duvida é como uma onda do mar que é agitada e golpeada pelos ventos. E não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Você pode ver por que esta afirmação é feita, pois somente sobre a rocha da fé algo pode ser estabelecido. Se você não tem a consciência da coisa, você não tem a causa ou fundamento sobre o qual a coisa foi erguida. Uma prova dessa consciência estabelecida é dada a você nas palavras: "Obrigado, Pai". Quando você entra na alegria da ação de graças, de modo que realmente se sente grato por ter recebido o que ainda não é aparente aos sentidos, você definitivamente se tornou um em consciência com a coisa pela qual deu graças. Deus, sua consciência, não é ridicularizado. Você está sempre recebendo aquilo que você está ciente de ser, e nenhum homem dá graças por algo que ele não recebeu. Obrigado, Pai, não é, como é usado por muitos hoje, uma espécie de fórmula mágica. Você nunca precisa pronunciar em voz alta as palavras: "Obrigado, Pai". Ao aplicar este princípio à medida que você se eleva em consciência até o ponto em que você está realmente grato e feliz por ter recebido a coisa desejada, você automaticamente se alegra e agradece interiormente. Você já aceitou a dádiva que era apenas um desejo antes de você subir na consciência, e sua fé é agora a substância que deve revestir seu desejo. Este aumento da consciência é o casamento espiritual onde dois concordarão em ser um e sua semelhança ou imagem é estabelecida na terra. Pois tudo o que pedirdes em meu nome, eu vô-lo dou. Tanto faz em uma medida bastante grande. É o incondicional. Não afirma se a sociedade considera certo ou errado que você deva perguntar, cabe a você. Você realmente quer isso? Você deseja isso? Isso é tudo o que é necessário. A vida lhe dará isso se você pedir em seu nome. O nome dele não é um nome que você pronuncia com os lábios. Você pode pedir para sempre em nome de Deus, Jeová ou Cristo Jesus, e pedirá em vão. Nome significa natureza, e então, quando você pergunta sobre a natureza de uma coisa, os resultados sempre seguem. Pedir em nome é elevar-se na consciência e tornar-se um na natureza com a coisa desejada, elevar-se na consciência à natureza da coisa, e você se tornará essa coisa em expressão. Portanto, tudo o que você deseja, quando orar, creia que o recebe e o receberá. Orar, como mostramos antes, é reconhecimento, a injunção para acreditar que você recebe é na primeira pessoa, no presente. Isso significa que você deve estar na natureza das coisas solicitadas antes de poder recebê-las. Para entrar na natureza com facilidade, é necessária a anistia geral. É-nos dito: perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe. Mas se não perdoardes, vosso Pai também não vos perdoará. Isso pode parecer um Deus pessoal que está satisfeito ou descontente com suas ações, mas esse não é o caso. Consciência, sendo Deus, se você mantém na consciência alguma coisa contra o homem, você está vinculando essa condição em seu mundo. Mas libertar o homem de toda a condenação é libertar-se para que você possa subir a qualquer nível necessário, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, uma prática muito boa antes de você entrar em sua meditação é primeiro libertar todos os homens do mundo da culpa. Pois a lei nunca é violada e você pode descansar confiante no conhecimento de que a concepção de cada homem de si mesmo será sua recompensa. Assim, você não precisa se preocupar em ver se o homem recebe ou não o que você considera que ele deveria receber. Pois a vida não erra e sempre dá ao homem aquilo que o homem dá primeiro a si mesmo. Isso nos leva àquela declaração muito abusada da Bíblia sobre o dízimo. Professores de todos os tipos têm escravizado o homem com essa questão do dízimo, pois eles mesmos, não entendendo a natureza do dízimo e temendo a falta, levaram seus seguidores a acreditar que 1/10 de sua renda deveria ser dado ao Senhor. Significando, como eles deixam muito claro, que, quando alguém dá 1/10 de sua renda para sua organização particular, ele está dando sua 10ª parte ao Senhor, ou é o dízimo. Mas lembre-se, eu sou ao Senhor. Sua consciência de ser é o Deus a quem você dá e você sempre dá dessa maneira. Portanto, quando você afirma ser qualquer coisa,
Você deu essa reivindicação ou qualidade a Deus. E a consciência do ser, que não faz acepção de pessoas, retornará a você pressionada, sacudida e transbordando com aquela qualidade ou atributo que você reivindica para si mesmo. A consciência de ser não é nada que você possa nomear. Afirmar que Deus é rico, para ser grande, ser amor, ser todo sábio, é definir o que não pode ser definido. Pois Deus não é nada que possa ser nomeado. O dízimo é necessário e você faz o dízimo com Deus. Mas de agora em diante dê ao único Deus e cuide para que você dê a Ele a qualidade que você deseja como homem expressar, afirmando ser o grande, o rico, o amoroso, o todo sábio. Não especule sobre como você deve expressar essas qualidades ou reivindicações, pois a vida tem um caminho que você, como homem, não conhece. Seus caminhos estão além da descoberta. Mas, eu lhe asseguro, no dia em que você reivindicar essas qualidades até o ponto de convicção, suas reivindicações serão honradas. Não há nada coberto que não deva ser descoberto. O que é falado em segredo será proclamado dos telhados. Ou seja, suas convicções secretas de si mesmo, essas alegações secretas que nenhum homem conhece, quando realmente acreditadas, serão gritadas dos telhados de seu mundo. Pois suas convicções de si mesmo são as palavras do Deus dentro de você, palavras essas que são espírito e não podem retornar para você vazias, mas devem cumprir para onde são enviadas. Você está neste momento chamando do infinito aquilo que você está agora consciente de ser. E nenhuma palavra ou convicção deixará de encontrá-lo. Ao seu comando, parte 5. Eu sou a videira e vós sois os ramos. A consciência é a videira. E essas qualidades que você agora tem consciência de ser são como ramos em que você alimenta e mantém vivos. Assim como um ramo não tem vida a menos que esteja enraizado na videira, assim também as coisas não têm vida a menos que você esteja consciente delas. Assim como um ramo murcha e morre se a seiva da videira deixa de fluir para ele, assim as coisas em seu mundo passam se você desviar sua atenção delas, porque sua atenção é como a seiva da vida que mantém viva e sustenta coisas do seu mundo. Para dissolver um problema que agora parece tão real para você, tudo o que você faz é remover sua atenção dele. Apesar de sua aparente realidade, afaste-se dela em consciência. Torne-se indiferente e comece a sentir-se aquilo que seria a solução do problema. Por exemplo, se você estivesse preso, nenhum homem teria que lhe dizer que você deveria desejar a liberdade. A liberdade, ou melhor, o desejo de liberdade seria automático. Então, por que olhar atrás das 4 paredes das grades de sua prisão? Tire sua atenção do aprisionamento e comece a sentir-se livre. Sinta isso até o ponto em que é natural, no exato segundo em que você fizer isso, as barras da prisão se dissolverão. Aplique este mesmo princípio a qualquer problema. Tenho visto pessoas que estavam endividadas até os ouvidos aplicarem este princípio e num piscar de olhos dívidas que eram enormes foram removidas. Tenho visto aqueles que os médicos consideraram incuráveis desviarem a atenção do problema da doença e começarem a sentir-se bem, apesar da evidência de seu senso em contrário. Em pouco tempo essa chamada doença incurável a desapareceu e não deixou nenhuma cicatriz. Sua resposta para quem você diz que eu sou? Que sempre determina sua expressão. Enquanto você estiver consciente de estar preso ou doente, ou pobre, você continuará a retratar ou expressar essas condições. Quando o homem perceber que agora é aquilo que procura e começar a afirmar que é, terá a prova de sua afirmação. Esta dica é dada a você em palavras: e a quem buscais? E eles responderam: Jesus. E a voz disse: eu sou ele. Jesus aqui significa salvação ou salvador. Você está procurando ser salvo daquilo que não é seu problema. Eu sou é aquele que vai te salvar. Se você está com fome, seu salvador é a comida. Se você é pobre, seu salvador é a riqueza. Se você está preso, seu salvador é a liberdade. Se você estiver doente, não será um homem chamado Jesus que o salvará, mas a saúde se tornará seu salvador. Portanto, reivindique a eu sou ele, em outras palavras, reivindique a si mesmo como a coisa desejada. Reivindique-o em consciência, não em palavras, e a consciência o recompensará com sua reivindicação.
Você é informado, e você me encontrará quando sentir atrás de mim. Bem, sinta depois dessa qualidade na consciência até que você sinta que é ela. Quando você se perde na sensação de ser isso, a qualidade se incorporará em seu mundo. Você está curado do seu problema quando toca na solução dele. Quem me tocou? Pois percebo que a virtude saiu de mim. Sim, no dia em que você tocar esse ser dentro de você, sentindo-se curado ou curado, as virtudes sairão de seu próprio eu e se solidificarão em seu mundo como curas. Disse: você acredita em Deus. Acredite também em mim porque eu sou Ele. Tenha a fé de Deus. Ele se fez um com Deus e não achou usurpação fazer as obras de Deus. Vá você e faça o mesmo. Sim, comece a acreditar em sua percepção, sua consciência de ser para ser Deus. Reivindique para si mesmo todos os atributos que você deu até agora a um Deus externo e você começará a expressar essas reivindicações. Pois eu não sou um Deus distante. Estou mais perto do que suas mãos e pés, mais perto do que sua própria respiração. Eu sou sua consciência de ser. Eu sou aquilo em que tudo o que eu estarei ciente de ser deve começar e terminar. Pois antes que o mundo fosse eu sou, e quando o mundo deixar de existir, eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. Este eu sou é a sua consciência. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O Senhor, sendo sua consciência, exceto que o que você procura é primeiro estabelecido em sua consciência, você trabalhará em vão para encontrá-lo. Todas as coisas devem começar e terminar na consciência. Então, bem-aventurado é o homem que confia em si mesmo, pois a fé do homem em Deus será sempre medida por sua confiança em si mesmo. Você acredita em um Deus, acredite também em mim. Não ponha sua confiança em homens para homens, mas reflita o ser que você é, e só pode trazer para você ou fazer a você o que você primeiro fez a si mesmo. Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Eu tenho o poder de entregá-lo e o poder de tomá-lo novamente. Não importa o que aconteça com o homem neste mundo, nunca é um acidente. Ocorre sob a orientação de uma lei exata e imutável. Nenhum homem, a manifestação, vem a mim, a menos que o Pai dentro de mim o atraia e a eu e meu Pai somos um. Acredite nesta verdade e você será livre. O homem sempre culpou os outros por aquilo que ele é e continuará a fazê-lo até que se encontre como causa de tudo. Eu sou a não vem para destruir, mas para cumprir. Eu sou, a consciência dentro de você, não destrói nada, mas sempre preenche completamente os moldes ou concepção que se tem de si mesmo. É impossível para o homem pobre encontrar riqueza neste mundo, não importa o quanto ele esteja cercado por ela, até que ele primeiro se declare rico. Pois os sinais seguem, eles não precedem. Chutar e reclamar constantemente contra as limitações da pobreza enquanto permanece pobre de consciência é jogar o jogo dos tolos. As mudanças não podem ocorrer a partir desse nível de consciência para a vida em constantemente retratando todos os níveis. Siga o exemplo do filho pródigo. Perceba que você mesmo trouxe essa condição de desperdício e falta e tome a decisão dentro de si mesmo de subir a um nível mais alto onde o bezerro gordo, o anel e o manto aguardam sua reivindicação. Ao seu comando, parte 6. Não houve condenação do filho pródigo quando ele teve a coragem de reivindicar essa herança como sua. Outros nos condenarão apenas enquanto continuarmos naquilo pelo qual nos condenamos. Então, feliz é o homem que não se condena naquilo que permite. Pois a vida nada é condenado. Tudo é expresso. A vida não se importa se você se considera rico ou pobre, forte ou fraco. Ele irá recompensá-lo eternamente com aquilo que você afirma ser verdade para si mesmo. As medidas do certo e do errado pertencem somente ao homem. Para a vida não há nada certo ou errado. Como Paulo declarou em suas cartas aos Romanos, sei e estou certo no Senhor Jesus de que nada é imundo em si mesmo, mas para aquele que considera alguma coisa impura, para esse é impura. Pare de se perguntar se você é digno ou indigno de receber o que deseja. Você, como homem, não criou o desejo. Seus desejos são sempre moldados dentro de você por causa do que você agora afirma ser.
Quando um homem está com fome, sem pensar, ele automaticamente deseja comida. Quando preso, ele automaticamente deseja liberdade e assim por diante. Seus desejos contêm dentro de si o plano de autoexpressão. Portanto, deixe todos os julgamentos fora de cena e eleve-se em consciência ao nível de seu desejo e torne-se um com ele, afirmando que é assim agora. Pois, e minha graça te basta. Minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Tenha fé nesta afirmação invisível até que a convicção nasça dentro de você de que é assim. Sua confiança nesta afirmação renderá grandes recompensas. Só um pouco e ele, a coisa desejada, virá. Mas sem fé é impossível realizar qualquer coisa. Através da fé os mundos foram moldados porque a fé é a substância da coisa que se espera, a evidência da coisa que ainda não se vê. Não fique ansioso ou preocupado com os resultados. Eles seguirão tão certo quanto o dia segue a noite. Olhe para os seus desejos, todos eles, como as palavras faladas de Deus, e cada palavra ou desejo uma promessa. A razão pela qual a maioria de nós não consegue realizar nossos desejos é porque estamos constantemente condicionando-os. Não condicione o seu desejo. Basta aceitá-lo como ele vem para você. Agradeça até o ponto em que você é grato por já tê-lo recebido, e então siga seu caminho em paz. Tal aceitação de seu desejo é como jogar sementes férteis, em solo preparado. Pois quando você pode abandonar a coisa desejada na consciência, confiante de que ela aparecerá, você terá feito tudo o que se espera de você. Mas, estar preocupado ou preocupado com como seu desejo amadurece é manter essas sementes férteis em um aperto mental e, portanto, nunca tê-las jogado no solo da confiança. A razão pela qual os homens condicionam seus desejos é porque eles constantemente julgam após a aparência de ser e veem as coisas como reais, esquecendo que a única realidade é a consciência por trás deles. Ver as coisas como reais é negar que todas as coisas são possíveis para Deus. O homem que está preso e vê suas quatro paredes como reais está automaticamente negando o desejo ou promessa de Deus dentro dele de liberdade. Uma pergunta frequentemente feita quando esta afirmação é feita é: se o desejo de alguém é um dom de Deus, como você pode dizer que, se alguém deseja matar um homem, esse desejo é bom e, portanto, Deus enviou? Em resposta a isso, deixe-me dizer que nenhum homem deseja matar outro. O que ele deseja é ser liberto de tal pessoa. Mas porque ele não acreditar que o desejo de se livrar de tal pessoa contém em si os poderes da liberdade, ele condiciona esse desejo e vê que a única maneira de expressar tal liberdade é destruir o homem, esquecendo que a vida envolta no desejo tem formas que ele, como o homem, não conhece. Seus caminhos estão além da descoberta. Assim, o homem distorce os dons de Deus por sua falta de fé. Os problemas são as montanhas das quais se fala que podem ser removidas se a pessoa tiver apenas a fé de um grão de mostarda. Os homens abordam seu problema como fez a velha senhora que, ao assistir ao serviço e ouvir o padre dizer: se você tivesse apenas a fé de um grão de mostarda, você diria para aquela montanha: seja removido, e será removido, e nada é impossível para você. Naquela noite, ao fazer suas orações, ela citou essa parte das Escrituras e se retirou para a cama com o que pensava ser fé. Ao se levantar pela manhã, ela correu para a janela e exclamou: e eu sabia que aquela velha montanha ainda estaria lá. Pois é assim que o homem aborda seu problema. Ele sabe que eles ainda vão confrontá-lo. E porque a vida não faz acepção de pessoas e não destrói nada, continua a manter vivo o que ele tem consciência de ser. As coisas desaparecerão apenas quando o homem mudar de consciência. Negue, se quiser, ainda permanece um fato que a consciência é a única realidade e as coisas, mas espelham o que você é na consciência. Então o celestial, o estado que você está procurando, será encontrado apenas na consciência, pois o reino dos céus está dentro de você. Como a vontade do céu é sempre feita na terra, você está vivendo hoje no céu que estabeleceu dentro de você. Pois aqui nesta mesma terra seu céu se revela. O reino dos céus realmente está próximo. Agora é o tempo aceito. Então crie um novo céu, entre em um novo estado de consciência e uma nova terra aparecerá. As primeiras coisas passarão. Eles não serão lembrados, não virão mais à mente.
Pois eis que eu, a sua consciência, venho rapidamente e minha recompensa está comigo. Eu não tenho nome, mas tomarei sobre mim todo nome, natureza, que você me chamar. Lembre-se que é você mesmo, que eu falo como em eu. Assim, toda concepção que você tem de si mesmo, essa é toda a convicção profunda que você tem de si mesmo é o que você deve parecer como sendo, pois eu não sou enganado, Deus não se zomba. Agora deixe-me instruí-lo na arte da pesca. Está registrado que os discípulos pescaram a noite toda e não pegaram nada. Então Jesus entrou em cena e disse-lhes que lançassem suas redes mais uma vez, nas mesmas águas que apenas um momento antes eram estéreis, e desta vez suas redes estavam estourando com a pesca. Esta história está acontecendo no mundo de hoje bem dentro de você, leitor. Pois você tem dentro de você todos os elementos necessários para ir pescar. Mas até que você descubra que Jesus Cristo, sua consciência, é o Senhor, você vai pescar, como esses discípulos, na noite da escuridão humana. Ou seja, você vai pescar coisas pensando que as coisas são reais e vai pescar com a isca humana, que é uma luta e um esforço, tentando fazer contato com esse e aquele, tentando coagir esse ser ou outro ser, e todo esse esforço será em vão. Mas quando você descobrir sua consciência de ser para ser Cristo Jesus, você o deixará dirigir sua pescaria. E você pescará em consciência as coisas que deseja. Para o seu desejo, será o peixe que você pegará, porque sua consciência é a única realidade viva que você pescará nas águas profundas da consciência. Se você quiser pegar o que está além de sua capacidade atual, você deve se lançar em águas mais profundas, pois, dentro de sua consciência atual, tais peixes ou desejos não podem nadar. Para se lançar em águas mais profundas, você deixa para trás tudo o que é agora seu problema ou limitação atual, tirando sua atenção disso. Vire as costas completamente para cada problema e limitação que você possui agora. Permaneça apenas dizendo a eu sou a para si mesmo. Continue a declarar a si mesmo que você simplesmente é. Não condicione esta declaração, apenas continue a sentir-se, sem aviso. Você se verá deslizando a âncora que o prendeu ao superficial de seus problemas e se movendo para as profundezas. Isso geralmente é acompanhado com a sensação de expansão. Você vai se sentir expandir como se estivesse realmente crescendo. Não tenha medo, pois a coragem é necessária. Você não vai morrer para nada por causa de suas limitações anteriores, mas elas vão morrer à medida que você se afasta delas, pois elas vivem apenas em sua consciência. Nesta consciência profunda ou expandida, você descobrirá que é um poder com o qual nunca sonhou antes. As coisas desejadas antes de você ser empurrado para fora das margens da limitação são os peixes que você vai pescar nestas profundezas. Porque você perdeu toda a consciência de seus problemas e barreiras, agora é a coisa mais fácil do mundo sentir-se como um com as coisas desejadas. Porque eu sou, sua consciência, é a ressurreição e a vida, você deve anexar esse poder ressuscitador que você é a coisa desejada se você quiser fazê-la aparecer e viver em seu mundo. Agora você começa a assumir a natureza da coisa desejada pelo sentimento, eu sou rico, eu estou livre, eu sou forte. Quando esses sentimentos são fixados dentro de você, seu ser sem forma tomará sobre si as formas das coisas sentidas. Você tornar-se crucificado nos sentimentos de riqueza, liberdade e força. Permaneça enterrado na quietude dessas convicções. Então, como um ladrão na noite quando você menos esperar, essas qualidades serão ressuscitadas em seu mundo como realidades vivas. O mundo tocará e verá que você é de carne e osso, pois começará a dar frutos da natureza dessas qualidades recém-apropriadas. Esta é a arte de pescar com sucesso as manifestações da vida. A realização bem-sucedida da coisa desejada também nos é contada na história de Daniel na cova dos leões. Aqui, está registrado que Daniel, enquanto estava na cova dos leões, virou as costas para os leões e olhou para a luz que vinha de cima, que os leões permaneceram impotentes e a fé de Daniel em seu Deus o salvou. Esta também é a sua história e você também deve fazer como Daniel fez. Se você se encontrasse na cova de um leão, não teria outra preocupação a não ser os leões. Você não estaria pensando em uma coisa no mundo, mas em seu problema. Qual problema seriam os leões? No entanto,
você é informado de que Daniel virou as costas para eles e olhou para a luz que era seu Deus. Se seguíssemos o exemplo de Daniel, enquanto aprisionados no covil da pobreza da doença, tiraríamos nossa atenção de nossos problemas de dívidas ou doenças e nos deteríamos na coisa que buscamos. Se não olharmos para trás em consciência para nossos problemas, mas continuarmos com fé acreditando ser o que buscamos, também encontraremos nossos muros de prisão abertos e a coisa procurada, sim, qualquer coisa, a realizada. Outra história nos é contada, da viúva e as 3 gotas de azeite. O profeta perguntou à viúva: "O que você tem em sua casa?" E ela respondeu: "As 3 gotas de óleo." Ele então disse a ela: "Pegue os vasos emprestados. Feche a porta depois de voltar para sua casa e comece a derramar." E ela derramou 3 gotas de óleo em todos os recipientes emprestados, enchendo-os até a capacidade com o óleo restante. Você, leitor, é esta viúva. Você não tem um marido para engravidá-la ou torná-la frutífera, pois uma viúva é um estado estéril. Sua consciência agora é o Senhor ou o profeta que se tornou seu marido. Siga o exemplo da viúva, que ao invés de reconhecer um vazio ou nada, reconheceu o algo, 3 gotas de óleo. Então a ordem para ela: "E entre e feche a porta", isto é, feche a porta dos sentidos que lhe falam das medidas vazias, das dívidas, dos problemas. Quando você tiver desviado sua atenção completamente, fechando a evidência dos sentidos, comece a sentir a alegria, simbolizada pelo óleo, de ter recebido as coisas desejadas. Quando o acordo for estabelecido dentro de você para que todas as dúvidas e medos tenham passado, então, você também preencherá todas as medidas vazias de sua vida e terá uma abundância transbordando. O reconhecimento é o poder que conjura no mundo. Cada estado que você já reconheceu, você incorporou. Aquilo que você está reconhecendo como verdadeiro para si mesmo hoje é o que você está experimentando. Portanto, seja como a viúva e reconheça a alegria, não importa quão pouco seja o início do reconhecimento, e você será generosamente recompensado, pois o mundo é um espelho ampliado, ampliando tudo o que você tem consciência de ser. Eu sou o Senhor Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Que gloriosa revelação, sua consciência agora revelada como o Senhor teu Deus. Venha, desperte do seu sonho de ser preso. Perceba que a terra é sua, e o plenitude dos mesmos, o mundo e tudo o que nele habita. Você ficou tão enredado na crença de que é homem que esqueceu o ser glorioso que é. Agora, com sua memória restaurada, decreta que o invisível apareça e deve aparecer, pois todas as coisas são compelidas a responder à voz de Deus, sua consciência de ser, o mundo está a seu comando.